Para de rolar seu feed com dancinhas imbecilizantes e tira 1 minuto e meio do seu tempo para aprender sobre a história do seu país e entender por que a gente tá nessa merda. Em 1888, depois de uma política abolicionista da família real, contrariando diversos interesses daquela elite fazendária brasileira, ocorre um dos mais nobres e importantes fatos da história do país, que foi a abolição da escravatura. Em paralelo, inicia um movimento que forja a mentalidade decadente brasileira. Com a abolição da escravatura, os senhores de engenho deixaram de ter na mão uma mão de obra forte e gratuita. E, obviamente, isso impactou imensamente seus bolsos e interesses comerciais. Com isso, tentaram repetidas vezes uma espécie de compensação financeira do tesouro, o que fora negado pela princesa Isabel e por Dom Pedro II. Com essa burguesia indignada, o aclamado e popular império sofre um golpe. Liderado por Marechal Deodoro da Fonseca, na realidade ele foi chantageado, tá? Mas isso eu conto num outro momento. Além de outros integrantes, como por exemplo Rui Barbosa, que foi o relator do decreto da proclamação, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, entre outros. A esse golpe dá-se o nome de Proclamação da República. Essa bosta que a gente comemora todo ano. A partir desse momento, perde-se o sentido de Brasil como uma grande família, que pensa nas próximas gerações, com uma visão coesa de futuro e tendo o imperador como um grande norte moral. E passa-se, a partir daí, a pensar apenas nas próximas eleições. Como disse posteriormente o arrependido Rui Barbosa, o Brasil passou de uma casa de estadistas para um grande balcão de negócios. E de lá para cá, o Brasil vem sendo operado de cima para baixo pelos herdeiros dessa mesma elite econômica e política, cuja missão não é o interesse coletivo e as próximas gerações, mas sim os seus próprios interesses políticos, financeiros, ideológicos e partidários. Ao longo desses 132 anos de república, um componente muda para sempre os rumos da história brasileira e mundial. Baseado no socialismo europeu, oriundo lá da Revolução Francesa, surge o marxismo, difundido por meio de obras de Karl Marx e Engels. Muito resumidamente, essa ideologia define que as relações de trabalho existentes na sociedade fundamentam-se na exploração da classe operária, chamada de proletariado, pela burguesia, os detentores dos meios de produção. Você já deve ter ouvido essa história várias vezes, né? Desde então, incorpora-se às sociedades um ideal revolucionário, visando a socialização, a partilha dos meios de produção, as indústrias, através da tomada de poder pela classe operária, tendo em vista a sua libertação desse sistema opressor. Tal pensamento fundamentou 2 guerras mundiais, a Revolução Russa, a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa e tantas outras revoluções sul-americanas. Dentre elas, destacamos aqui no Brasil a tentativa de implementação de uma ditadura do proletariado brasileiro, que teve como alguns dos seus integrantes Dilma Rousseff, José Dirceu, Fernando Gabeira, Eduardo Jorge e tantos outros nomes constantes da política brasileira. Após a implantação e posterior falência desses governos revolucionários em quase 1/3 dos países do mundo, tendo como marco emblemático, a queda do regime soviético e a derrubada do Muro de Berlim, surge no Brasil um novo modelo revolucionário. Baseado em ideólogos contemporâneos do marxismo, ou melhor, que vieram depois do marxismo, como Antônio Gramsci e pensadores da Escola de Frankfurt, a revolução, até então armada e visível, muda drasticamente para uma revolução cultural, lenta, invisível e cruel. Baseado nos ensinamentos de Joseph Goebbels, que foi o ministro da propaganda nazista, olha o naipe da galera. Eles vão se infiltrando nas escolas, universidades, meios de comunicação e cultura em geral. Esse novo modelo visa atacar e destruir os 3 pilares que fundamentam a sociedade capitalista ocidental: a estrutura familiar, a identidade nacional e, em especial, os princípios cristãos. O objetivo desse modelo não é mais uma ruptura imediata, e sim a substituição dos princípios e valores civilizatórios ocidentais judaico-cristãos pelos princípios e valores norteadores socialistas. Ou melhor, o objetivo é que não seja mais necessária uma revolução, a sociedade tornar-se-á socialista
sem perceber. É mais ou menos como naquele filme MIB, Homens de Preto, em que os personagens recebem um flash que apaga a sua memória. E aí, durante alguns poucos segundos da sua inconsciência, esses personagens são sugestionados com uma nova versão dos fatos, antes de despertar para a realidade. Esse é um processo lento e gradual, disseminado e implementado por todas as estruturas de formação cultural brasileira. Esse novo modelo revolucionário usa dois métodos principais. O primeiro substitui a antiga e limitada luta de classes pelo conflito interno generalizado entre a sociedade, o famoso separar para conquistar. E o segundo é através da ressignificação sociocultural. E aí que entra ideologia de gênero, feminismo, bandidos como vítima da sociedade, linguagem neutra, armas aumentam a violência, dentre tantos outros. E a ferramenta mais adotada para isso é o politicamente correto, que nada mais é do que um instrumento de remodelação do pensamento humano travestido como um falso código de etiqueta humanitária e altruísta. E pasmem, essa revolução ela foi gestada e começou a ser implementada no epicentro do regime militar. Apesar de gestada no regime militar ainda, foi no governo Lula que essa revolução cultural tomou grande capilaridade, em especial porque havia um objetivo ainda maior do que a Revolução Nacional. Com a criação em 1990 do Foro de São Paulo, por Fidel Castro e o Lula, a Revolução Cultural estendeu-se para toda a América Latina. O objetivo era recriar na América do Sul o mesmo bloco socialista da Europa Ocidental. E coube ao Brasil ser o caixa desse projeto. Para isso, Lula manteve os mesmos bem-sucedidos fundamentos econômicos do governo anterior, do FHC, um socialista mais acadêmico, e implementou políticas pragmáticas no seu primeiro mandato. O objetivo era ganhar a confiança e fazer caixa para financiar esse projeto. Favorecido ainda por uma enorme demanda internacional por commodities, em especial da China, o Brasil experimentou um crescimento econômico que não via há mais de uma década. Paralelamente ao mini milagre econômico, inicia-se o maior roubo aos cofres públicos já registrados na história da humanidade. E não, isso não é um exagero. Visando cumprir o seu papel de financiador da Revolução Socialista Sul-Americana, Lula aparelhou praticamente todas as empresas estatais brasileiras, de modo a desviar recursos de contratos e obras públicas. BNDES, Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Correios, Fundo de Pensão. Cara, o roubo estimado é de R$1 bilhão. Com tanto dinheiro em caixa, Lula promoveu a privatização do Congresso Nacional. Com pagamento de mesadas a grande parte dos parlamentares, Lula comprou literalmente o Congresso Nacional, subvertendo a democracia de modo que o parlamento aprovasse todas as pautas que fundamentariam as mudanças ideológicas pretendidas na sociedade. Ou melhor, o Congresso fazia o que o PT queria, e não aquilo para o qual eles tinham sido eleitos para fazer. Lula governou de 2002 a 2010, quando então conseguiu eleger a sua sucessora, Dilma Rousseff, praticamente uma filósofa brasileira. Aquela mesma que participou da Revolução Armada do Proletariado décadas atrás. Além de implementar péssimas medidas econômicas, Dilma ainda encontrou um cenário econômico mundial muito diferente do Lula. O boom das commodities já estava em declínio e algumas crises, em especial a do subprime americano, já trazia consequências. Como resultado, chegou ao final do seu primeiro mandato com baixo apoio no Congresso e grande rejeição popular, além de uma das maiores crises econômicas da história do país. Nesse mesmo ano, em 2013, o brasileiro passou por um processo nunca antes visto de despertar político e ideológico em massa e das massas. Até então, para a maioria do povo, o conhecimento político se limitava, quando muito, a PT é de esquerda e PSDB/PMDB são de direita, e nada mais. Foi quando um senhor de intencionais maus modos e gargalhada avacalhadora foi arrastado para dentro dos lares brasileiros, através da onda das mídias sociais, que começava a se difundir de maneira mais maciça nesse período. Com muitos palavrões retóricos e gigantesco conhecimento intelectual, Olavo de Carvalho é o responsável por uma epifania política ideológica nacional. Desembrulhando conceitos complicados
e desmascarando políticos, políticas e ideologias, a população sentiu-se meio que como naquele filme, né? O Show de Truman, em que o personagem interpretado por Jim Carrey percebe de uma hora para outra que foi enganado a sua vida toda. A partir daí, ficou muito claro quem eram os jogadores do tabuleiro político nacional e o que queriam. Imediatamente, uma enorme parcela da população brasileira percebeu que os seus valores e ideais não eram compatíveis com os representantes eleitos. Aos poucos, os escândalos de corrupção foram surgindo e culminaram na condenação de empreiteiras, políticos e praticamente toda a cúpula petista. Inclusive seu líder, Lula, que foi condenado em primeira instância, em segunda instância e ainda teve a sua prisão endossada pelo STJ e referendada pelo STF. Paralelamente a toda essa confusão petista, um certo deputado federal do baixo clero político, com péssimos modos, mas muito caráter, começa a despontar como potencial candidato à presidência da República. Ele foi o candidato perfeito para o momento ideal. Ele sintetizava 3 valores que a população brasileira tanto desejava: honestidade, uma economia liberal e valores conservadores. Estava então reinaugurada, se é que em algum momento ela de fato existiu, a direita brasileira. Bom, sabem aquela elite econômica e política que vem operando o Estado brasileiro para atender seus próprios interesses, que eu comentei lá no início do vídeo? Durante a sua campanha política para a presidência em 2017, Jair Bolsonaro sempre deixou muito claro quais seriam os princípios norteadores do seu governo, se eleito. Primeiro, toda a estrutura estatal, incluindo ministérios, seria gerenciada por técnicos gabaritados em cada uma das suas respectivas áreas, acabando assim com o famoso e corrosivo toma lá da cá da política nacional. Segundo, acabaria com as bilionárias verbas públicas destinadas aos tradicionais meios de comunicação, ONGs e o monopólio da Lei Rouanet, que nada mais são do que compra de apoio público com o nosso dinheiro. Ou melhor, eles recebem o nosso dinheiro para nos enganar. E em terceiro lugar, ele buscaria uma reestruturação dos valores éticos e morais da sociedade tão dilapidados à época. Aliás, voltou tudo novamente. Obviamente, toda essa estrutura política, empresarial, artística e midiática, acostumada a se beneficiar do Estado, lutaria de forma implacável para não perder os esquemas, as verbas e o poder. Mesmo sendo alvo do maior esquema de assassinato de reputação da história do país e vítima de um atentado que quase lhe tirou a vida, Jair Bolsonaro é eleito como presidente da República do Brasil. Seu primeiro ano de mandato foi marcado por uma insistente coerência com as suas promessas de campanha e pela conquista de algumas importantes reformas, como a mais célebre, a reforma da Previdência. Porém, houve muitos problemas de comunicação, algumas traições, muita dificuldade de articulação política e uma sabotagem desleal dos presidentes das duas casas legislativas, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, além de um incessante ataque de narrativas do consórcio da grande imprensa e da carcomida oposição dos partidos de esquerda. No ano seguinte, percebendo o rumo da ingovernabilidade se aproximar, mudou de estratégia. Articulou para a eleição de novos presidentes das casas legislativas e buscou a composição política com o parlamento eleito. Afinal, meus caros, o sistema brasileiro é caracterizado pelo presidencialismo de coalizão, no qual o executivo e legislativo compõem interesses rumo a um objetivo comum. Esse é o jogo. Somente em regimes totalitários ou absolutistas, um governante manda e toda a estrutura política e social obedece. Após essa reorganização estratégica, o governo começa a avançar em pautas importantes e diversas reformas são aprovadas. Porém, eis que a famosa Lei de Murphy resolve dar o ar da graça. No caso, da desgraça. O Brasil e o mundo são assolados por uma pandemia épica, grave, triste, porém intencionalmente amplificada. Com um pânico generalizado, em parte com razão, tudo que se sabia até então sobre medicina e ciência foi jogado na lata do lixo. Ignoraram-se práticas consolidadas na literatura científica, tais como a imunidade natural, o diagnóstico e o tratamento imediato de doenças, a medicina observacional, isolamento seletivo, dentre tantos outros. O lema era: fique em casa, estica o braço para tomar vacina, cala sua boca e a economia
a gente vê depois. Para socorrer a população trancafiada e a falência de empresas, o governo lançou mão de diversos programas de assistência, tais como auxílio emergencial, programa de manutenção de empregos, flexibilização trabalhista, entre outros. Porém, continuava muito reativo e fazendo lambança na forma como se comunicava, deixando margem para distorções e a construção de narrativas beiravam ao absurdo. Passado esse flagelo, o mesmo Murphy, lá da lei de Murphy, agora ele descacetou de vez e resolveu trazer uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Diante de mais esse problema mundial, o mundo ajoelhava-se diante dessa terrível combinação entre inflação alta, economia em recessão, crise energética e a desestruturação completa das cadeias de produção. Estados Unidos sofreram com a maior inflação dos últimos 40 anos, além de PIB negativo. Diversos países europeus caminhavam para a maior inflação dos últimos 60 anos, além de PIB também negativo e escassez energética, algo extremamente crítico para a região europeia, literalmente um caos. E o Brasil do genocida e golpista Bolsonaro? Pois é, enquanto o mundo se fechava, a equipe econômica brasileira caminhava em sentido oposto. Reduziu impostos, aumentou a taxa de juros, desonerou o produto, flexibilizou as relações trabalhistas, digitalizou serviços, privatizou setores, reestabilizou estatais, concluiu muitas obras importantes de infraestrutura, enfim, se antecipou ao mundo e fez o dever de casa. Com isso, o Brasil andou na contramão do mundo, com deflação, PIB de 3%, menor taxa de desemprego dos últimos 7 anos, além de estar posicionado como um novo hub logístico e bioenergético do mundo. Pelo menos estava, né? Já cagaram tudo novamente. E obviamente não podemos esquecer de que não houve nenhum caso de corrupção, todas as empresas públicas no lucro, as contas públicas do Estado no positivo, tudo completamente saneado através de uma gestão eficiente e honesta, além de diversos impostos que foram reduzidos para estimular a economia. Bem parecido com o que está acontecendo hoje, né? Correios quebrados, impostos um atrás do outro, INSS roubo descontrolado, enfim, aquele velho Brasil de sempre voltando à tona com o PT no governo. Agora já falo aqui sem texto escrito e muito mais no improviso. Desde que o Bolsonaro entrou no governo, que ele conseguiu se eleger, o que aconteceu foi que aquela mesma estrutura de poder, aquela burguesia que opera o país desde que ele se tornou república, ela começou a traçar um plano para impedir que o Bolsonaro e a direita brasileira se mantivessem no poder. E isso era meio que previsível, afinal, aqueles históricos interesses, as verbas, o poder que há décadas e décadas pertence a essa mesma estrutura de poder, com apenas uma gestão do presidente Bolsonaro, tudo isso foi colocado em xeque. Planejaram um verdadeiro golpe, um golpe não só ao Bolsonaro, um golpe não só à direita, um golpe à democracia. E não essa democracia que o pessoal fica falando o tempo todo apenas como um símbolo abstrato, não, a democracia real. A impossibilidade de fazer valer a vontade do povo nas urnas, que é o que está acontecendo com o Bolsonaro preso. Esse é o golpe real contra o único sujeito que ousou subverter a lógica da máquina pública brasileira, fazendo ela atender ao interesse do indivíduo e não mais ao interesse da própria estrutura política e econômica brasileira. É muito triste ver o que o Bolsonaro está passando, triste, de verdade. Ver a desumanidade, a maldade que estão fazendo com esse homem é uma coisa que para qualquer pessoa que é um ser humano minimamente provido de princípios e valores, e ainda mais como eu, um cristão, às vezes dá um nó na garganta e um soco na boca do estômago. Oremos, mas a gente vai sair dessa porra. E esses canalhas apodrecerão na cadeia.